Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje são 18 de março de 2022, né? E a gente estava no Supremo Tribunal Federal, uma ação rolando, né? Da questão dos grampos, e eu achei que a coisa ia tomar um rumo até favorável para a bandidagem, mas... Vamos lá? Mendonça muda voto e STF revalida grampos autorizados por Moro. Última vez que eu tinha visto, né, o STF estava formando maioria para limitar tempo, né, e para tirar a validade dos grampos. É tipo assim, gente, é uma tentativa do STF em limpar a barra do Lula, né? É tipo assim, pega o que é crime é crime isso aqui? Vamos desfazer, não é mais crime. Ah, isso aqui é legal fazer para encontrar o crime? Não, vamos desfazer isso aqui, né? Essa legalidade, vamos tornar isso aqui legal, porque a gente usa como base, para aquela coisa toda. Na descrição, antes de mais nada, se inscreve aí no canal, né? Ao se inscrever, aperta o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o like ou seu dislike. Na descrição do vídeo, gente, tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente. E eu peço para você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, colabore com o nosso canal, seja um patrocinador para que a gente continue por aqui firme e forte, tá bom? A gente agradece muito as pessoas que nos ajudaram. Lembrando a nossa live política todos os sábados, sempre animada, sempre alegre, e aqui no nosso canal, o seu comentário ganha voz, tá certo? Com uma mudança de voto do ministro André Mendonça, o STF, Supremo Tribunal Federal, revalidou ontem as provas de uma operação policial que havia sido supervisionada de 2004 a 2006 pelo então juiz federal Sérgio Moro, no Paraná. O caso Sondal, como foi chamado, acabou, anulado anos depois pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que viu irregularidades nos grampos telefônicos naquela investigação. O que eu acho interessante é que é assim, gente, mesmo com a ilegalidade das vezes que acontece, uns errinhos aqui, umas coisinhas ali, mesmo com isso, se prova o crime. E aí você vê, provado o crime, mesmo provado o crime, mas aí eles encontram uns negocinhos, umas desculpinhas, e falam, não, mas invalida. Aí o cara começa, mas invalida. O caso foi parar no Supremo, que decidiu hoje acatar o recurso do MPF, Ministério Público, ontem no caso, Ministério Público Federal, e derrubou a decisão do STJ. Ao votar ontem, no primeiro dia de julgamento, Mendonça havia seguido a posição do relator Gilmar Mendes, de que as escutas autorizadas por Moro não tinham fundamentação para durarem mais de 2 anos, como ocorreu. Ontem, porém, Mendonça... Porém, Mendonça reviu sua posição. Vamos lá, pulando isso aqui, pula isso aqui, propaganda chata. A mudança de postura do ministro foi determinante para o desfecho do julgamento, porque o placar foi de 6 votos a 4 pela revalidação das provas. Se ele tivesse mantido seu entendimento, o resultado seria de 5 a 5, porque o ministro Luiz Roberto Barroso se declarou impedido de participar. Mendonça afirmou que mudou de ideia após ouvir colegas que falaram depois e disse não ter compromisso com o erro. Além de tratar desse caso concreto, o Supremo definiu balizas para o uso de escutas policiais em investigações criminais. O tribunal adotou a posição do ministro Alexandre de Moraes, primeiro a divergir de Gilmar Mendes, de que as interceptações podem ser renovadas a cada 15 dias sem limites de prorrogações, mas precisam cumprir determinados requisitos, né? Bom, Moraes votou para revalidar as escutas autorizadas por Moro e foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, André Mendonça e o presidente da corte, Luiz Fux. Já os vencidos, que votaram para manter a anulação das provas, foram Gilmar Mendes, Nunes Marques, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Balizas, vamos lá. O caso que foi julgado antes de ontem e ontem pelo STF tem repercussão geral, ou seja, as diretrizes firmadas pelo tribunal sobre as escutas deverão ser seguidas pela justiça em todas as instâncias.
Segundo o Supremo, pelo menos 96 processos em tribunais pelo país aguardavam uma decisão sobre o assunto. O voto de Alexandre de Moraes, que foi seguido pela maioria, determinou que juízes podem renovar a autorização para as interceptações telefônicas, sem limites, desde que sigam alguns requisitos. Primeiro, é preciso que a polícia justifique em todos os pedidos a necessidade da manutenção da escuta. Segundo, a tese firmada pelo STF, são ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. O Supremo também reforçou, como já é determinado em lei, que a polícia não pode fazer escutas se não tiver indícios razoáveis de crime por parte dos alvos da medida ou se a prova puder ser obtida por outros meios disponíveis. O nome Sandal faz referência a uma empresa fabricante de bicicletas em Curitiba, que é a Sandal, não sei se vocês lembram, né? Tem até chinelo também, né? Que estava no início dos anos 2000, no centro do escândalo investigado pelo MPF. Foram apurados à época os crimes de corrupção, descaminho, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Os grampos autorizados por Moro à época foram mantidos por mais de 2 anos, entre 2004 e 2006. Olha só que época, hein? Com sucessivas prorrogações, 3 anos depois, em 2009, o STJ anulou as provas da operação e o caso chegou ao Supremo em 2010. 3 anos depois, a Corte decidiu que o processo teria repercussão geral. E aí, finaliza aqui a... Deixa eu ver se finaliza a matéria. Finaliza a matéria, né? Então tá aqui, gente, né? Eu fico observando às vezes, né, como o nosso STF, ele facilita, ele tem uma tendência, né, a facilitar a vida do criminoso, né? A primeira formação, se desse empate ali, né, ia ser, não ia dar esse resultado aqui, né? Porque eles firmaram lá um acordo, né, que quando dá empate, a coisa toma um outro rumo. Bom, o importante é que a operação das escutas continua e não tem prazo determinado, que às vezes acontece, gente, né? A polícia não vai encontrar existem casos que levam anos para se pegar uma prova assim concreta ou, né, uma situação em que possa, né? E ainda assim a gente vê o STF anulando provas tão claras com a frase falta de provas, né? E, enfim, boa parte, você vê, 4 dos ministros aqui votaram para que houvesse tempo limite para as escutas ficarem, né, não podendo ser renovadas, e assim beneficiando, né? Eu acredito, gente, que a justiça deveria se utilizar de todos os mecanismos disponíveis para encontrar o crime. A renovar a cada 15 dias, sabe? No meu ponto de vista, eu acho que uma escuta, ela não deveria ter um prazo de renovação. A polícia colocou lá e tudo que você tem que ter é aguardar para ver se sai ou não alguma coisa. Pode ser que, não, sei lá, passar, 4 meses a escuta lá. Se não tiver nada em 4 meses, vai lá e cancela. Bom, tu até ficava quieto. Agora, 15 dias é muito pouco tempo. Mas enfim, o importante é que, pelo menos nessa questão, o nosso STF tomou uma direção até, vamos dizer assim, louvável nessa questão, tá, gente? Que não dá para dizer que o nosso Supremo é louvável, não, infelizmente. Quer dizer, não o Supremo, né? Os integrantes do nosso Supremo, né? O Mendonça mudou aqui na última hora, né? Segundo ele, conversou com outros colegas e viu alguns outros pontos que ele não tinha visto, foi lá e mudou o seu entendimento. Então, parabéns ao Mendonça, né, por, em tempo hábil, fazer essa mudança e mostrou que tem compromisso com a justiça, né? Teve uma interpretação errada, reconheceu o erro da interpretação, foi lá e mudou de ponto novamente. Bom, gente, na descrição chave Pix, conta bancária, vamos aguardar. Na descrição tá aí, seja um colaborador e um apoiador. Live Política todos os sábados às 21 horas, o seu comentário faz toda a diferença por aqui, tá bom? Lembrando, lembrando a nossa legenda do canal na descrição. Fui!